E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Bom, já estamos em junho, na verdade, naquelas, né? Bom, vocês sabem que a gente grava os nossos episódios muito antes, mas esse vai sair em junho. Hoje a gente recebe um artista que carrega na própria trajetória a força da dança como transformação de vida. A história é muito bonita, é um cara demais, arrasa nas coreografias, ganha tudo e já vocês vão saber quem é. Antes, vocês já sabem que a gente tem a Machi Soyo como a nossa patrocinadora aqui do podcast. É o restaurante de comida coreana. Quer experimentar essas delícias? Acesse o QR Code que está aparecendo aí na tela ou entra no machisoyo.com.br. Você que está escutando e assistindo a gente tem o cupom de desconto do Tauricast, que é Tauricast10, nos pedidos acima de R$57. Então vale a pena, tá bom? Então entra aí no site, vai lá fazer o seu pedido pelo site da Machi, porque aí você tem o cupom de desconto. Quer fazer o pedido pelo iFood, pela Kita? Também dá, mas aí não tem cupom de desconto nosso, tá bom? Aí já é coisa das plataformas. Mas no site da Machi, Tauricast10 nos pedidos acima de R$57, vai lá experimentar essas delícias coreanas, que é muito gostoso. Entrega Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande. Já chega no resto da Baixada, tá bom? Então acessa aí e vai lá experimentar essas delícias. Bom, bora pro nosso convidado. Diretamente da Baixada Santista, ele é bailarino, professor e coreógrafo, com uma história que começou em projetos sociais e ganhou o mundo, passando por grandes festivais, formações importantes e até experiências internacionais. Nesse episódio, a gente mergulha não só na técnica, mas também na experiência. Os desafios de quem escolhe viver da arte no Brasil, o preconceito que ainda existe na dança e a realidade dos bastidores e o poder dos projetos sociais na construção de novos talentos. Uma conversa sobre propósito, disciplina, escolhas e principalmente sobre acreditar na própria arte, mesmo quando o caminho não parece fácil, tá? Hoje é dia de Tauricast com ele, Claudionor Alves. E aí, Claudionor, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui trocando esse papo. Eu sempre digo que o importante é compartilhar histórias. Eu acho que o que mais vale na nossa trajetória é isso. Então, para mim é um dia muito feliz poder falar um pouquinho da minha arte e da minha história. Cara, vai ser muito legal, muito legal. E ele tem bastante coisa para contar para vocês. Profissional que já tá aí, ó, faz tempo. Antes da gente começar o nosso episódio, eu gostaria de dizer que eu estou passando por um momento muito difícil nessa gravação. Ele já sabe, o Caio também já sabe, que é, gente. Na sexta-feira, a gente já tinha marcado até o nosso episódio, apareceu essa lindíssima espinha, que parece qualquer outra coisa, mas eu juro que é uma espinha. Mas assim, gente, ela tá muito feia, ela já esteve pior, mas eu não queria desmarcar com ele. E aí também, gente, compromissos, não é assim, não gosto de desmarcar só por conta disso. Então assim, eu tô aqui por vocês. Então assim, a gente tá gravando em abril, em junho, ela já nem tá mais aqui, mas nesse momento que vocês estão assistindo, ela tá. Então assim, gente, tenta não olhar pra ela quando a câmera estiver em mim, tá bom? Foca no Claudionor hoje, que a estrela é ele, tá bom? Bom, Claudionor, vamos começar? Cara, em que momento você entra na dança? Como é que foi isso na sua vida? Eu comecei, na verdade, eu comecei na capoeira, aos 13 anos de idade, em projeto social, né, de São Vicente, que eu sou de São Vicente. Então, um projeto chamado CECOF, Centro de Convivência e Formação. Uhum. Lá tinha diversas atividades que funcionavam em contraturno à escola, né? Então, a criança ia para a escola de manhã, à tarde ia para esse projeto social. Então, eu conheci a capoeira primeiro, e aí eu fiquei muito tempo na capoeira, e depois eu tive contato com a dança, quando entrou um professor chamado Lailton Reis, nesse projeto social. E aí eu comecei fazendo jazz, aí depois eu migrei pro balé, danças urbanas, e aí eu segui. Mas ela apareceu aos 13 anos de idade na minha vida e desde então tô praticando ela até hoje. Caramba, e aí, bom, capoeira, que hoje em dia a gente chama de dança, né, e tudo mais, mas eu queria falar de cada modalidade assim. Vamos pela primeira, qual foi depois da capoeira, o que entrou? Na verdade, o jazz, né? O Lailton, eu acho que para ganhar um pouco os alunos, principalmente os meninos ali, ele começou a falar assim, vou passar um pouco de danças de rua para vocês, aí daqui a pouco ele foi jogando jazz, aí daqui a pouco a gente começou a fazer o balé clássico, mas ele foi ganhando os alunos dessa forma, assim. Então eu falo que foi o jazz primeiro, porque ele tinha um pouco de danças urbanas no currículo dele, né, quanto artista, mas eu acho que não tão a fundo quanto outros praticantes. Então ele mesclava um pouco, assim, a técnica das urbanas, do street dance na época, com o jazz. E aí a gente começou com jazz, depois eu migrei pro balé. Isso com quantos anos? 13 anos mesmo. Na verdade, eu acho que eu comecei no projeto com 11, porque eu comecei na capoeira um pouco antes, e aí a dança quando eu tinha os 13 anos. Entendi. E aí, no projeto teve tudo isso, mas assim, no projeto já
ali no projeto você já saiu como bailarino profissional? Ou você foi, tipo, pra outra escola, não? Não, na verdade o projeto ele funcionava como essa formação para os alunos mesmo de comunidade pobre, em São Vicente. E aí dentro desse projeto, sim, eu ganhei bolsas em escolas de dança, né? Mais especificamente falando. Aí eu ganhei bolsa na Fazendo Arte, em São Vicente, na Lúcia Milais aqui em Santos. E aí onde eu fiz outras formações mais voltadas mesmo pro nível profissional, né? Sim. Bom, eu conheço o Claudio Honor há uns 4 anos por conta do Jefferson, que eles trabalham juntos. E aí, desde que eu conheço ele, eu nunca vi você dançando balé clássico. Mas é bailarino clássico. Por quê? Verdade. Então, na minha vida eu costumo falar que tudo foi muito rápido, né? Então, por exemplo, eu fui pai com 18 anos e aí eu tenho essa formação do balé clássico, mas chegou num tempo que eu comecei a coreografar e a dar aulas. E aí eu comecei até, né, dar aula de balé, mas depois eu percebi que, tipo assim, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar muito focado naquilo. Então, a minha formação de balé clássico me ajuda dentro do jazz, da dança contemporânea, hoje em dia que eu trabalho, mas eu decidi que eu precisava focar em algo para ministrar. Então, eu comecei a estudar muito mais o jazz, a dança contemporânea e um pouco das danças urbanas também até hoje. E aí eu comecei a frequentar isso e aos poucos eu fui parando de dançar o balé porque eu entrei na companhia de dança de Cubatão, e é uma companhia mais voltada para jazz, dança contemporânea, e a gente acaba deixando de dançar o balé. Faço aula, faz tempo que eu não faço aula, preciso voltar inclusive, mas sempre que eu posso a gente faz aula para manutenção do corpo, né, que é importante. Sim. Bom, e a gente acha em algum momento, em algum lugar você dançando balé? Nossa, acha, mas assim... Talvez é bom assistir as coisas mais recentes do que o balé. Porque todo bailarino, quando não começa já fazendo tudo com muita qualidade. Perfeição não, mas com muita qualidade. Mas tem alguns vídeos, sim, perdidos no YouTube que às vezes meus alunos acham e mandam aí. Legal. E bom, cara, antes da gente ir pra carreira também, assim, de vez a gente já começou um pouco, eu queria, assim, você já falou um pouco, é óbvio que o projeto foi muito importante na sua vida, mas eu queria saber como é que você vê o projetos sociais e tudo mais, na importância de criança e tudo mais, e como é que também foi pra você mais a fundo, assim? Nossa, pra mim, acho que foi algo muito importante na minha vida, assim, porque... Eu costumo sempre falar, né, um pouco da minha história. Eu sou filho de 2 nordestinos analfabetos que vieram para São Paulo para criar 3 filhos. E o projeto social foi essencial na minha vida. É uma pena que hoje em dia esse projeto não funciona mais em São Vicente, né, que é a cidade onde eu moro, onde eu nasci. Mas eu digo que salvou muitas crianças, muitos bailarinos, muitos artistas saíram de lá. O próprio Yuji Tamashiro, tem o Jay Santos, que trabalhou na Débora Coke, entre outros, né? Se eu ficar aqui, eu vou citar vários. Então, é uma pena que não tenha esse projeto hoje em dia. E, para mim, foi essencial na minha vida, porque... Eu, como qualquer outra criança, às vezes você pensa assim, o que você quer ser quando crescer? Passa várias outras atividades na sua cabeça, ou até mesmo jogador de futebol, né? E aí eu nunca imaginei dançando. E aí é aquele famoso preconceito, né? Que você fala, um menino vai dançar balé, mas até então é o preconceito que já existia, mas eu não conhecia a arte. Depois que eu conheci, foi quando eu falei assim, caramba, eu acho que eu me sinto parte disso aqui. Eu faço parte disso, sabe? Eu me senti pertencente. E aí desde então tô nessa arte. Capoeira também é algo que eu gosto muito, que se eu não estivesse dançando eu estaria na capoeira, com certeza. Então, acho que pra mim, assim, é importantíssimo. É uma pena. Eu falo até com uma dor no coração que não tem mais esse projeto hoje em dia, que salvou tantos outros... Sim. Bom, você falou de uma coisa que eu não ia entrar agora, mas eu já vou e tudo mais. E aí, assim, galera, sabe o quadro Perguntas Polêmicas? Não é agora, mas eu já vou jogar uma pra ele. Cara, como é ser um homem hétero nesse mundo? Sobre isso, pra mim, é muito tranquilo, assim, porque eu sei que o preconceito existe, mas eu sempre fui muito tranquilo, assim, com a minha vida, né, com os meus compromissos, com as minhas responsabilidades. Eu até costumo falar bastante também de uma vez que teve uma apresentação perto da minha casa, eu ia dançar um duo com a música Além do Arco-Íris, que era da novela Chocolate com Pimenta. E aí, no dia da apresentação, naqueles palcos que montam na comunidade, enfim, eu fiquei com vergonha de ir porque meus amigos iam me ver dançando. E aí, meu pai falou pra mim assim, não, você vai ir, você assume o compromisso, se você quiser sair depois, você sai, mas hoje você vai. Então, desde então, nunca mais saí da dança. Então, em relação a isso, assim, eu sempre fui muito tranquilo. Eu sei que o preconceito existe, é uma pena, mas a gente segue lutando, né? Porque é algo que a gente precisa lutar e anos pra ver se muda no nosso país, não somente esse preconceito, como vários outros, né? Sim, mas assim, você nesse meio, por ser, tipo, um homem hétero, nunca sofreu homofobia, porque não é só pessoas
LGBTs que sofrem homofobia, tá, gente? Você já teve algum caso, comentário e tal, ou não? Sempre foi mais de boa? Não, sim, sempre teve. Entendi. Na verdade acontece bastante. Ou até mesmo um pouco... Como eu comecei novo a dar aula, por exemplo, de balé clássico, às vezes eu também sofri esse preconceito também, um homem dando aula de balé, que não sei o quê, então eu sofri também um pouco esse outro lado também da coisa. Mas sempre tem, né? Sempre tem, e aí a gente precisa pensar como a gente vai lutar, né? Porque, como você falou, eu acho que por estar na dança também é importante, mesmo sendo um homem hétero, também lutar por essas causas, sabe? Não, entendi. Não, e é isso, eu queria trazer esse ponto, porque a gente já trouxe outros bailarinos, né? Na verdade, mais bailarinas, né? Bom, Amanda, Sabrina, teve a Giovana, que é advogada também, e tal, e todo mundo compartilhou um pouco desse preconceito, né? Enfim, dentro do mundo da dança. E aí eu também queria trazer até esse ponto de um homem hétero também pra galera que tá assistindo a gente, escutando, entender também que a homofobia vai muito além de quem é LGBT, tá, gente? Tá vendo? As pessoas héteros também sofrem homofobia. Bom, em que momento deixa de ser uma atividade e vira propósito? Em que momento, assim, você enxerga... Você falou que você foi dar aula e tudo mais, e aí depois entra a parte de coreografar e tal, mas em que momento, assim, você tá ali, você olha e você fala, caramba... É isso, virou meu propósito, é isso que eu quero pra minha vida e vou seguir com isso. Nossa, é até bom pensar sobre isso, porque assim, acho que tem vários momentos que eu me enxerguei lá quando eu era criança, adolescente, eu enxerguei isso como uma possibilidade mesmo de algo onde eu me senti pertencente, onde as pessoas falam assim, caramba, você vai bem nisso, nossa, você dança bem, então você acaba se encontrando, né, dentro de alguma coisa, porque quando você é novo, você tipo, eu vou falar de futebol porque foi uma realidade, a gente jogava futebol, mas eu não era o melhor jogador de futebol, a gente praticava ali, gostava, sempre gostei muito de futebol, mas não era aquele que a gente se destacava, se eu posso dizer assim. Então, esse primeiro momento eu me senti pertencente nesse lugar, e aí isso foi me consumindo cada vez mais, a partir do momento que eu ganhava bolsa em escola de dança, eu ia participando de festivais, você ia recebendo comentários, e aquilo, eu costumo dizer que a arte está aqui dentro mesmo, então acho que você sente isso assim, então ela começou a virar um propósito a partir daí. Depois que eu comecei a virar professor ou coreógrafo, lógico que foi um pouco, talvez por conta da necessidade, mas eu sempre digo que isso estava já no destino mesmo, porque eu comecei a substituir meu professor, então já comecei a tomar gosto um pouco pelo aquilo, e aí você acaba tomando gosto de ensinar, de trocar. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca guardei nada pra mim, eu digo de informações, eu sempre gosto de compartilhar as coisas com os meus alunos, passar, então ela foi virando isso, e a partir do momento que a coisa vai acontecendo e você vai indo pros lugares, alcançando outros lugares que você nem imaginaria chegar, aí isso vai se tornando esse propósito mesmo, e hoje eu enxergo como realmente meu propósito de vida, assim. Forte. Forte. Bom, e aí eu queria muito entrar na parte de coreógrafo, né? Porque, bom, acompanhando, né, tudo, a vida de vocês todos dentro da Sabrina, né, do estúdio e tudo mais, bom, você tem bastante coreografia e tal. Mas aí antes da gente falar das de agora, você lembra da sua primeira? A primeira que eu coreografei? É. Nossa. E foi do quê? Então, com certeza foi balé, eu acho. Que eu comecei ministrando aula de balé em projeto social também, e aí tinha as apresentações, com certeza foi balé. Nossa, é difícil lembrar qual foi a primeira coreô, mas com certeza foi balé e também assim, daquele jeito, né? Começando, aprendendo a fazer a coisa. Aí agora, se eu for para um pouco mais recente, assim, já quando eu falo assim, opa, esse trabalho aqui já tem uma criação um pouco diferente, talvez acho que pode ser o Romance em Tango, que é um trabalho até que eu remontei ano passado a convite do Sérgio do Fezadã para reapresentar esse trabalho, e a galera do estúdio da Sabrina que dançou. Então eu trouxe alguns ex-bailarinos meus e juntamos com a galera da Sabrina e a gente dançou esse trabalho. Eu acho que esse primeiro trabalho foi o mais organizado, assim, que eu falei, opa, bacana. Entendi. E aí, bom, vamos falar das coreografias de agora, que tem uma que assim, gente, pra quem foi na gala da Sabrina assistiu, e gente, eu adorei a coreografia que você misturou contemporâneo com sapateado. É isso? Leprechaun é o nome isso. Então, Leprechaun, o duende, né? Não é duende? Duende do irlandês, né? Isso. Duende? Acho que é duende, né, que pode falar, enfim. Bom, você misturou duas coreografias. E, cara, eu acho que é uma que vai um pouquinho longe da outra. Ou não, você acha? Como é que foi isso? Dentro da dança contemporânea,
fica um pouco esse pensamento criativo das possibilidades da atualidade, né? Então eu me permito pesquisar um pouco essas coisas e trazer outros estilos, como, por exemplo, sou da capoeira, então eu jogo muita coisa de capoeira nas minhas criações também. Fica bem então legal, eu gosto de mesclar. Sobre o sapateado irlandês, a Amanda, o próprio Jeff me ajudam bastante dentro do estúdio, então eu falei, caramba, eu queria fazer isso aqui. Então eu conversei bastante com eles para entender como que a gente poderia jogar, para não fazer uma coisa gratuita, né? Então eles que me ajudaram com essa parte do sapateado, mas dentro da proposta do pensamento contemporâneo cabe, porque faz parte do irlandês, né? Então da cultura irlandesa, então dentro de tudo isso, e aí eu gosto de mesclar. Não só como sapateado ali irlandês, como eu joguei, mas tem muitas movimentações também que casam um pouco com as danças urbanas também. Então dentro da dança contemporânea eu gosto de trazer outras técnicas, porque a gente fala que é um pouco dessa desconstrução do movimento para a construção de um outro corpo. Então eu fui mesclando algumas coisas e trazendo ali dentro da proposta. Entendi. E aí, pô, eu esqueci como é que fala. É o grupo de competição mais novo, não é? Isso, é o infantil. A gente chama de meia ponta porque é o nome que dá no Festival de Dança de Joinville. Cara, loucura, gente. Loucura, elas arrasaram muito, gente. Que coreografia maravilhosa. Tem no teu Instagram? Tu postou? Postei alguns trechos. Eu fico me segurando pra não postar mais, pra não dar tanto spoiler. Mas tem alguns trechinhos. Não pode, gente. Mas tem alguns trechos, sim. E aí na gala a gente teve mais coreografia, né? Tem aquela que elas usam blazer. Sim, interesses em conflito. Eu sou horrível nessa parte de gravar o nome das coreografias, mas só nome de coreografia. Cara, essa também é muito interessante. Sim, é um trabalho que eu gosto muito, assim. Dos últimos conjuntos de dança contemporânea que eu coreografei, esse é um que eu tenho um carinho especial também, assim, por ser dentro do estúdio, por ser somente mulheres dançando, que eu também gosto de trabalhar isso, porque dentro dessa coreografia tem muito desenvolvimento cênico, de pegadas, de portês, de subidas, que às vezes a gente estereotipa um pouco, a mulher não consegue fazer, eu não sei o quê. E aí dentro das possibilidades, cada um com o seu corpo, a gente foi pesquisando e trazendo isso para o movimento, e essa coreografia fala um pouco desse lugar de conflitos de interesse mesmo, né, de como às vezes a pessoa manipula algo, ou até mesmo política. Eu dentro da dança contemporânea eu gosto de falar e trazer alguns assuntos também, questionar, porque eu acho que a arte também é esse lugar de questionamento, então eu gosto de trazer, mesmo sendo dentro de um estúdio, porque é diferente quando você coreografa para uma companhia de dança mais velha ou dentro de um estúdio, uma escola de dança, mas eu acho que eu consegui trazer um pouquinho ali desses questionamentos e passar pra galera, e é um trabalho bem bacana. Não, realmente é um trabalho muito legal. Teve mais coisa sua na gala, né? Sim, bastante coisa. Às vezes eu até esqueço, eu até peço desculpa se eu esquecer algum trabalho, mas teve bastante trabalhos, inclusive trabalhos que nem dançaram na gala porque não estavam prontos, que foi tanta correria. Esse começo de ano é tanta... Então, eu ia te falar isso, pô, você tem bastante coreografia. O que acontece? Tipo, só vem na sua cabeça e você fala, puta, vou ter que fazer essa coreografia e vai ser... Vou dar um nome aqui de uma bailarina pra Amanda. Vai ser pra Manu. Como é que é isso? Nossa, é uma doideira. Muitas vezes o meu processo criativo funciona até dentro de sala de aula. Porque quando eu tô dando aula, eu vou testando coisas, eu tenho muita música, né, que eu guardo, muitas músicas que eu guardo, ou propostas que às vezes aparecem, e aí a gente vai usando na melhor forma possível. Tem trabalhos que eu deixo a música guardada e só vou usar depois de 3 anos, que eu acho que é sempre o momento certo. E aí, sobre algum bailarino específico, geralmente é isso. Se eu vejo a pessoa se destacando ali na aula, ou alguma movimentação, alguma ideia que eu falo assim, eita, essa pessoa aqui se movimenta legal nisso, eu acho que dá certo. E aí as coisas vão surgindo. Muitas vezes o meu processo criativo é através da música, então, porque eu sou movido à música, então às vezes eu escuto a música e eu imagino alguma coisa e eu vou guardando aquilo. E aí poucas vezes surge através do movimento, assim, ou quando alguém fala, você pode montar um trabalho para tal pessoa, aí eu começo a estudar e depois surge, mas geralmente começa através da música. Então eu guardo muita música e vou anotando algumas coisas, vou guardando algumas ideias. Tem ideias que às vezes eu nem lembro, e aí eu vou lendo algumas coisas que eu anotei, e aí eu acho lá e eu trago esse trabalho à tona. Nossa, loucura, loucura como é que é feita a criação. Mas assim, me corrija se eu não estiver errado. No contemporâneo ele tem, tipo, várias faces, assim, não tem? Tem aquele contemporâneo que é um pouco... Eu falo assim, tá? Depois você me corrige se estiver errado. Tem aquele contemporâneo que ele é mais sofrido, então que o bailarino, ele sofre dançando, né? Ele mostra essa parte artística. Tem o contemporâneo que ele é um pouco mais... enfim, de boa, assim... mais leve. Quer ver um contemporâneo que outro dia eu acabei vendo, e aí eu não sei se a coreografia é sua, tá? E tal. Mas em Cinderela, no espetáculo da Sabrina, quando ela tá dançando, enfim, ali com uma galera,
e tal, né? E aí já é também um outro contemporâneo diferente do que a gente, tipo, vê. E aí até na gala também a gente acaba vendo vários tipos de contemporâneo, né? É isso mesmo. Existe essa diferença ou não? Tá tudo é tipo, ok, tudo é contemporâneo ou tem essas faces mesmo? Eu acho que é um pouco da criação. No Cinderela é o trabalho do Gabriel Rosário, né? Então ele que coreografou esse trabalho. Mas eu acho que depende muito da criação. Tem essas vertentes, tem esses estilos ou escolhas de repente. Às vezes a galera associa a dança contemporânea com algo mais denso, mais pesado, mais sério. E talvez até seja, porque também vai muito da pessoa, daquele coreógrafo. A gente coreografa aquilo que a gente sente, ou que a gente está vivendo, ou está passando, ou que às vezes nos pedem, ou nos provocam de algum lugar. Tipo, você montaria para tal coisa, aí a gente é provocado por causa disso. Mas tem um pouco esse, como posso chamar? É um pouco estereotipado mesmo, assim, igual o jazz sofrido, um lyrical jazz ou algo. Aí a galera vai mesclando nesse lugar. O contemporâneo é assim, tem que ser sério. Não, acho que pode se coreografar. Eu conheço muitos coreógrafos que fazem um contemporâneo às vezes mais desprendido. O Henrique Rodovalho mesmo da Quasa de Dança, no qual eu dancei com ele. Ele tem umas sacadas muito inteligentes, assim, de como quebrar essa coisa densa do contemporâneo e trazer um frescor para quem está assistindo. Então eu também tento fazer isso de algumas maneiras, assim, dentro dos trabalhos. Eu acho que tanto que a gente tem, né, como é? Interesses em conflito. Isso, tá certo. Interesses em conflitos. E Leprechaun já é bem diferente um do outro. Bem diferente, né? Bem diferente. E eu também penso um pouco de acordo da idade também. Eu acho que tem coisas que uma galera mais nova ainda não conseguem dizer por conta de vivência. Eu acho que não é só tipo, maturidade ou não, é por conta de vivência. Então a galera vai entender até um certo ponto porque eles viveram aquilo ali. Uma galera mais velha, de repente, entenda um pouco mais para passar aquela verdade. Então talvez seja por causa disso também que às vezes a gente enxerga um pouco esses contemporâneos, a galera mais velha com propostas mais densas, talvez por causa disso, da idade, que talvez montar algo mais alegre talvez não seja o caso, mas tem coreógrafos que fazem com muita maestria. Entendi. Bom, então estamos falando de coreografia. O seu episódio vai sair em junho, já tivemos resultado de Joinville, né? O que você espera? Que todas... É óbvio, pergunta burra, né? Porque agora eu tô sendo criticado. Que estão acabando comigo na internet, que às vezes eu falo... Que às vezes eu interrompo o convidado pra me falar besteira. Então tudo bem, desculpa, gente. Bom, é claro, é óbvio que ele quer que todas entrem e tudo mais. Mas qual a expectativa e tudo mais? E me fala quais, pela Sabrina ou por outro lugar que você trabalha, vocês enviaram. Nossa, eu tenho muitos trabalhos coreográficos em lugares, escolas que eu trabalho e às vezes escolas que eu nem trabalho regularmente também, que às vezes me convidam para coreografar alguns trabalhos. Então, inclusive, às vezes tem trabalho que eu nem sei que foi enviado. Eu preciso até chegar nos diretores e conversar para saber que foi enviado. Mas a expectativa é sempre a maior, porque... Fazendo comparativo, talvez, para pro nosso mundo atual, esse é um ano de Copa do Mundo. Então, o Festival Dança de Joinville pra gente é a Copa do Mundo da dança. É como se fosse isso. Então, a expectativa é a maior, assim. Lógico que a gente quer que todos os trabalhos passem, mas a gente entende o nível e a dificuldade que é. Então, sempre quando passa um trabalho, é muito prazeroso. Graças a Deus, nos últimos anos, eu venho sempre participando do festival, mas já teve ano também que eu não participei com nenhum trabalho. Então, a expectativa é sempre a maior, né? Do que vai passar, que trabalho vai estar lá, até mesmo para você ver outros trabalhos, outros coreógrafos, porque é um cenário importantíssimo pra gente, pra ver o que está sendo feito, a galera que está surgindo, os trabalhos estão sendo apresentados. E a gente tá falando do festival, o festival de dança do mundo. Que a gente tem. Então, né? E bom, o ano passado você foi com a Amanda, é isso? Eu tô errado, me corrige, tá certo? Sim. O que ela dançou? A Amanda dançou Siga o Meu Caminho, que é um jazz juvenil, solo feminino juvenil, e aí pelo estúdio Sabrina Coelho, mas eu também tive outros dois trabalhos, um da Companhia de Dança de Cubatão, um solo de dança contemporânea feminino, com a Isa Roque, e um trabalho de uma escola de Jundiaí chamada Creare, que é do Matheus Vicente, o trabalho. E ele dançou também jazz masculino e ficou em terceiro lugar, a Isa Roque em terceiro lugar e a Amanda em segundo lugar. É tudo. Então tivemos troféus. Sim. Boa, arrasou. Então é isso, já tá chegando. E aí a gente, aí sai o resultado, depois o resultado já vai ter saído. E aí vocês comentam aqui embaixo como é que foi pra ele, tá bom? E tudo mais. Bom, a gente falou da Sabrina, mas antes de Sabrina, queria falar. Você entrou na CIA de dança de Cubatão. E aí você entrou como bailarino? Foi isso? Sim. E aí hoje você faz coreografia pra CIA de Cubatão
e tudo mais? É professor lá? Como é que é a tua história com a CIA de dança de Cubatão? Eu entrei em 2018, mais ou menos, a Cidade de Cubatão, e a princípio eu entrei como bailarino, né? Porque até então eles têm um coreógrafo residente, que é o Zeca Rodrigues, Sim. que é um dos meus maiores mentores. Só que dentro de uma audição que a gente tinha interna, que todo ano a gente fazia, a gente tinha que apresentar um solo. Aí teve um ano que eu apresentei um solo que ainda não tinha esse nome, mas é o solo Que Dizer do Amor. E aí foi quando a Vanessa Toledo, diretora, gostou do trabalho e falou assim, vamos mandar pra Joinville, não sei o quê. E eu passei pra Joinville. E aí desde essa época, mais ou menos, eles começaram a abrir pra outros bailarinos coreografarem dentro da CIA também. Então isso também foi muito importante pra mim enquanto coreógrafo, porque eu falo que eu comecei a amadurecer como bailarino profissional quando eu entrei na Companhia de Dança de Cubatão, em 2018, e aí desde então eu fui entrelaçando bailarino como coreógrafo, porque eu já dava aula, então eu fui aprendendo a coreografar cada vez mais, tomando mais gosto pela coisa, e aí eu fui coreografando e foram surgindo outros trabalhos. Atualmente eu não coreografo para ser de Cubatão, a não ser alguns solos, né? Porque a Companhia de Cubatão atualmente ela trabalha de uma outra maneira agora. Acho que ela não está tão voltada para festivais competitivos. Estão fazendo outros trabalhos, outros projetos. Mas quando tem oportunidade de algum bailarino, Claudino, coreografa para mim. A gente sempre troca e coreografa. Então por isso foi o caso da Isa Rock ano passado, que dançou um solo em Joinville. Mas já coreografei bastante trabalhos para a Companhia de Cubatão. Teve 2 solos meus que dançaram também em Joinville. Um trabalho chamado Ubuntu, que dançou em 2023 também em Joinville. Do You Remember? E vários. Vou ficar lembrando aqui, puxando na memória. Não, mas muito legal. Bom, antes da gente continuar, eu vou mandar um beijo pra Vanessa. A Vanessa já veio no podcast. Bacana. Tá, Vanessa? Um beijo pra você. Arrasa. Bom, não foi gravado comigo o episódio, foi com a outra roxa, com a Viviane. Mas tudo bem. Vanessa, uma queridíssima. E bom, já que a gente tá dentro dessa parte de festival, uma coisa que eu queria trazer pra você é... Quando o bailarino começa a participar de festival, eu acho que entra muito uma responsabilidade de você precisa estar em primeiro, você precisa ganhar melhor bailarino, você precisa ser bailarino de destaque, você precisa ganhar 32 bolsas, você precisa ir pra fora, você precisa... Faz sentido ir para festivais? Ou, pô, vamos selecionar aqui um festival de dança de Joinville, um Desterro, vamos ali num Feed Fest, ou tipo, não... Vão participar de tudo e tal. E aí, como é que fica a cabeça do bailarino com isso? Nossa, são várias camadas. Porque eu acho importante, sim, participar de festival, mas também acho esse filtro bastante importante também em quais festivais. Porque chega um ponto que a escola, ou a companhia, ou o grupo já galgou alguns lugares que talvez não precise mais estar. Não é que eu tô falando assim, porque tá se achando, não é sobre isso, é por buscar outras coisas mesmo. Então, eu acho que esse lugar de vários talvez não faz sentido, até mesmo porque a gente trabalha com o nosso corpo, mente, então pode ser que acabe desgastando, né? Bastante. Cansa, porque a gente trabalha muito na sala de aula, são horas de ensaio, então isso pode pressionar um pouco, assim. E tem, desculpa te cortar, mas tem, Festival Joinville, aí um tu vai pra Goiânia, aí outro Florianópolis, gente... Cansa também, né? Cansa. Bailarino desgasta. Total. Fora o financeiro também, sim, que é uma questão que sempre pega. Escola, né? Faculdade. Muita coisa. Mas sobre participar de festivais, a galera sempre questiona, né? A gente tá falando aqui do Festival de Joinville, a galera sempre questiona assim, por que Joinville é isso? Por que tal premiação aquilo? Eu acho que a gente precisa entender o lugar que a gente tá, porque o Festival de Dança de Joinville, querendo ou não, eu não posso falar assim, não foi importante pra mim. É uma vitrine, porque quando acontece o festival, a galera tá vendo o seu trabalho ali, e é uma vitrine. Então eu já conquistei muita coisa depois que eu participei do Festival de Dança de Joinville. A galera começou a conhecer o Cláudio Honor Alves, começou a ver mais a minha vida, me convidar para outros trabalhos. Então eu acho que é uma vitrine. Mas eu não posso colocar também como fosse a razão de tudo, aquilo ali dita realmente o que é a minha arte, o que é a minha dança. Não. Eu acho que é um lugar importante, é um palco maravilhoso, é um dos maiores palcos, a energia daquele palco é fantástica. Então eu acho por isso que eu sempre fico pensando assim, qual a expectativa, né, que você já me fez essa pergunta para os trabalhos que vão dançar. Eu gostaria muito que quem não dançasse naquele palco, que eu acho que todo bailarino tinha que passar por aquele palco ali para sentir a energia, independente de premiação ou qualquer outra coisa, de você falar assim, caramba, estou fazendo a minha arte nesse lugar com milhares de pessoas assistindo, porque não só as pessoas que estão ali presentes, mas galera de casa, vendo pela internet, então muita gente acompanha, é uma energia que só quem pisa lá consegue entender. Não, olha, eu não fui quando o Jeff e a Amanda foram dançar Alumbramento, eu não consegui ir, mas eu vi pela TV. Gente, é isso que você tá falando.
não vou nem comparar a energia de assistir em casa de estar lá. Porque só de vocês estarem lá, vocês postando, dá pra ver como é pra vocês prazeroso estar lá. Mas também eu vivi em casa e, cara, é surreal. Surreal. Você vai acompanhando as outras antes de chegar que você quer. E você acompanha Instagram e aí... Nossa, teve um ano no meu TikTok que era só Festival de Dança de Joinville. Não sei porquê, mas apareceu. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é a importância de pisar em alguns lugares, das vivências independentes, de ganhar ou ser destaque e tudo mais, né? Bom, e falando em experiência e tudo mais, você teve uma experiência em Nova York. Me fala como é que você foi, por que você foi e como é que foi. Nossa, outro momento assim que eu posso dizer épico da minha vida, porque nunca imaginei, como uma criança lá do projeto social, que eu ia sair fora do país para dançar. Nunca imaginei. Foi em 2017, se eu não estou enganado, com a Companhia de Dança de Cubatão. Nós participamos do festival chamado Valentina Kozlova, que é uma seletiva que acontece aqui no Brasil. E aí, depois esse festival acontece em Nova York, Estados Unidos. E aí, foi a gente passou, ganhamos vagas com o trabalho da coreógrafa Flávia Sá, em Plexis. Também dançou um dueto chamado Apenas, de dança contemporânea. E solos também, se eu não me engano, da Yasmin Matos e do Jay Santos, que dançaram também nesse festival. E aí, a princípio, aquela correria, né, pra juntar verba, pra conquistar o dinheiro pra ir, enfim. E aí a gente conseguiu nos 45 do segundo tempo, com o apoio da prefeitura também de Cubatão, e a gente até chegou a dançar na Fátima Bernardes, no encontro com a Fátima, na época. E aí, a experiência, assim, incrível. Eu até brinquei com o coreógrafo Zeca Rodrigues quando eu tava na Broadway Dance Center, que lá tinha tudo que eu precisava, que era água, internet e dança. Assim, é indescritível, assim, falar e pensar, porque realmente eu vi aquele Claudionor de 13 anos no projeto social, lá na comunidade, dançando e pisando em lugares que eu falo assim, meu Deus, isso aqui existe? Depois que eu voltei, dá até uma depressão, se você olhar. Fala, caramba. Quantos dias vocês passaram lá? Eu acho que foi uma semana. Eu acho que foi uma semana. Que tudo. Foi entre 5 a 7 dias, foi mais ou menos por aí. Tudo. Não foi um bate-volta assim, dançar e voltar. Não, caramba, até mesmo porque tinha apresentações em dias diferentes, a galera em outro dia, então deu pra curtir um pouquinho, conhecer bastante, fazer bastante aula. Legal. Eu acho que experiências internacionais pra bailarino, seja do Brasil ou de fora do mundo, de vir pra cá, enfim, é sensacional, acho que tem que ter mesmo. Bom, bora fazer um jogo? Bora. Antes da gente fazer o jogo, eu vou fazer um patrocínio e a gente já faz o jogo, tá bom? Pessoal, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como também a nossa patrocinadora aqui do podcast. A Fitofórmula fabrica as fórmulas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer essas maravilhas das fórmulas chinesas feitas com as ervas milenares chinesas. É claro que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então acessa o outro QR Code que é o guianaturalsaude.com.br e lá você vai achar um prescritor para prescrever as fórmulas da Fitofórmula. Não achou de perto da sua casa? Tem de vários lugares do Brasil e aí eles também trabalham de forma remota e tudo mais, então dá para ter um atendimento presencial e online. E aí, bora ter uma vida muito mais saudável com a Fitofórmula. Vai lá conhecer também o protetor solar deles e os produtos de skincare também, que é tudo feito com as fórmulas chinesas. Nosso outro patrocinador é a Taori Marketing. A Taori Marketing é a agência de marketing que você estava precisando para alavancar seu sucesso digital. Taori Marketing tem fotógrafo, videomaker, editor de foto, editor de vídeo, designer, social media, copyright, tráfego pago e o Espaço Taori, que é o espaço aqui que a gente está gravando o nosso podcast, esse espaço maravilhoso, que nesse momento a gente está gravando o podcast, mais tarde ele já vai rolar evento. Então assim, você precisa conhecer. Os QR Codes estão aparecendo aí na tela e entra no site do espaço que ele está totalmente reformado e você vai ver a maravilha que tá aquele site. Ele tá muito lindo, mas também tudo que você consegue fazer aqui no Espaço Taori, vem realizar o seu evento, gravar a sua aula, seu curso, realizar seu podcast, transmitir ao vivo seu podcast, transmitir ao vivo o seu evento, tudo isso dá para fazer aqui no Espaço Taori e vai lá também conhecer a agência e tudo que ela pode oferecer para você, tá bom? Bom, é isso, bora pro jogo? Bora. Vamos lá, hein? Bom, eu vou fazer perguntas rápidas e aí você tem também que responder na hora, tá bom? Pode justificar e tal, mas eu acho que a gente vai numa de escolher um. Tá ok. Não vai dar pra escolher os dois ou talvez, tá bom? Vai. Ó,
Jazz contemporâneo ou urbano? Só pode escolher um pra vida toda. Polêmico. Urbano. Festival ou palco livre? Palco livre seria sem competição. Nesse momento, palco livre. Técnica perfeita ou emoção verdadeira? Emoção verdadeira. Ser coreógrafo famoso ou bailarino reconhecido? Coreógrafo famoso. Aula com disciplina rígida ou uma aula mais livre e criativa? Eita. Livre e criativa. Dançar no Brasil ou carreira internacional? Dançar no Brasil. Coreografia premiada ou coreografia que emociona o público? Que emociona o público. Ser jurado ou competir? Ser jurado. De novo? Nossa. É, né? Que estranho. Primeira vez que acontece isso. Que é o... Ser jurado ou competir. Tá, vai. Ser jurado ou competir? Ser jurado. Trabalhar com grandes nomes ou construir seu próprio grupo do zero? Eita. Construir meu próprio grupo do zero. Então, é uma... Eu vou parar nessa porque... Acho que não é nem tão polêmico. Eu acho que trabalhar com um grupo do zero, e você vê se concorda, se faz sentido ou não, é você muito trazer do seu ensinamento pra aquela galera, né? Exato. Aquela galera que tá mais, vamos dizer, crua, pegar o que você tem e aí vai realmente, eu acho que muito mais sair com sua cara e com seu estilo, né? Sim, exato. Na verdade, eu já trabalhei com muita gente conhecidíssima e com muita qualidade, mas... Aí, por isso que eu fiquei pensando sobre essa pergunta, porque construir algo do zero, eu sempre falo assim, que é muito fácil às vezes você pegar um bailarino que já tem uma qualidade técnica e coreografar aquele bailarino, porque o trabalho ele já tem ali quase 50% de chance de dar certo, ou quando você pega realmente um bailarino ali estudante, iniciante, que é o que eu mais gosto de fazer. Muita gente assim, eu pego, às vezes eu falo, caramba, as pessoas não dão tanto valor para aquela pessoa ali, eu pego, monto algum trabalho e consigo potencializar a arte daquele bailarino. Para mim isso não tem dinheiro que pague. Então isso é muito bacana. Entendi. Bom... Improviso ou coreografia marcada? Improviso. Cara, dá pra ficar improvisando? Dá. Ou... entendi. Dá. É que assim, depende. O improviso, até é uma questão bacana de se falar, porque a galera acha que improvisar, assim, vai ali e faz qualquer coisa. Sim. Não é. Pra improvisar também você tem uma técnica, você tem uma qualidade técnica, você tem uma tarefa, você tem vários combos que você pode trabalhar ali. Mas quando a gente pensa no improvisar ou coreografia marcada, é que o improvisar... ele te permite ser mais você quanto artista, quanto pessoa, quanto personalidade, como a maneira que você fala aquela questão, do que você dançar algo muito pré-meditado, assim, muito coreografado. É até uma questão boa, porque eu falo isso para os meus bailarinos, que eu permito eles bastante colocado deles, mas também precisa ter uma direção. Então, quando a gente vai com um trabalho para um palco, precisa ter uma direção cênica. Sim. Então, precisa ter um trabalho coreografado para ele saber o que ele vai determinar. Mas é muito importante também ele entender que nas entrelinhas, que eu costumo dizer, que é de uma sequência, ou de um passo, ou de uma tarefa para outra, ele precisa ser aquela pessoa, ele precisa ser o Claudio Honor, ele precisa ser o bailarino. Não, porque senão, de repente, a gente só está formando pessoas que reproduzem o movimento, sem personalidade um pouco na dança, assim, que é uma questão até bacana de se falar. E, bom, nesse improviso, vamos dizer que o bailarino tá no palco. E aí ele acaba improvisando ali, dando uma mudada em alguma coisa da sua coreografia. Se fica bravo ou se, tipo, se fez sentido, tá tudo bem? Não, se fez sentido, tá ótimo. Entendi. Se ele corrigiu algum problema, porque eu permito isso. O que não dá, assim, eu até gosto de falar para eles improvisarem, porque às vezes o erro pode acontecer de várias questões e maneiras. Às vezes uma pegada não sai, às vezes pode escorregar, o palco tá um pouco mais liso. Então eu sempre costumo falar, como corrigir esse problema? Que é a questão do improvisar. Como que você vai corrigir e arrumar esse problema? Eu falo para eles não me mostrarem o problema, que eles têm que corrigir esse problema. Então, improvisar desde que faça sentido na obra, tudo bem. Às vezes até improvisou, o bailarino às vezes até improvisou e não foi talvez a melhor escolha que ele tenha feito naquele momento, mas como eu sei que dentro do palco todas as possibilidades podem acontecer, tudo bem. Agora não dá pra ele mudar meu passo porque ele quis mudar. Aí não. Não, é sacanagem, é sacanagem. Plateia lotada ou banca de jurados importante? A plateia lotada. E aí, pra gente terminar, viralizar na internet ou ganhar um grande prêmio? Não, ganhar um grande prêmio. É que eu tô pensando porque
até sobre ganhar um grande prêmio, pra mim, o que seria esse grande prêmio. Então, por isso que eu fiquei dando essa pensada. Entendi, porque eu acho que ter o trabalho reconhecido com o que você faz já é um grande prêmio. Entendi. Então, por isso que eu dei uma pensadinha. Sim, não, tudo bem, tudo bem. Bom, encerramos o nosso jogo. E aí, bom, passamos por vários momentos da sua vida. E aí até que a gente chega agora no estúdio de dança Sabrina Coelho. Como é que você desembarca no estúdio? Como é que foi isso? Nossa, foi a convite do Gabriel Rosário, que é um grande amigo meu. Ele era professor da escola. O Gabriel é o que foi a Bela... foi a Bela... Desculpa, Gabriel. Desculpa, Gabriel. E todo mundo da Ele Sabrina... é belo também. Não, ele é belo, Mas desculpa, Gabriel. E todo mundo da Sabrina que tá me assistindo. O Gabriel é o que foi a fera. Na primeira Bela e a Fera. Sim. Ah, boa. Foi a convite dele, porque ele teve uma viagem internacional na época. E aí ele me indicou para trabalhar na escola. E desde então, acho que foi aquele match perfeito, se eu posso falar assim. Porque é um lugar onde eu me sinto muito bem, onde sou bem recebido, porque chega um momento nas nossas vidas que a gente precisa trabalhar em lugares, estar em lugares que a gente é bem recebido, é bem tratado e que as pessoas gostem daquilo que você faz. Porque, como eu falei e falo direto, né? Às vezes não é somente o dinheiro. Lógico que a gente precisa do dinheiro, a gente precisa pagar a conta, com certeza. Todo mundo. Mas estar num lugar onde as pessoas valorizam o seu trabalho, isso pra mim é muito importante. Então, desde então, a gente foi formando cada vez mais esse laço e aí os resultados aparecem, né? Com os trabalhos que vão pra festivais e as coisas vão acontecendo. Eu vou trazer um pouco da Sabrina, você vai entender o que eu vou falar, porque eu tô ali mais dentro, tá bom? O que eu vejo é que, até também, o que ela trouxe no nosso podcast, vai estar até aparecendo o cardzinho aqui em cima, pra quem quiser assistir o episódio da Sabrina, tá bom? E aí também, depois em outros momentos, a gente põe a da Amanda e por aí vai. Já que todos trabalham juntos, aí vocês dão uma olhada. Mas assim, o estúdio traz muito vocês, professores e coreógrafos, para participar. Eu sinto muito isso. E aí eu acho que fica mais transparente assim para todo mundo que tá assistindo os espetáculos, é que vocês fazem parte, cara, dos espetáculos. Então, bom, ano passado você foi o tio da Mirabel. Sim. Que eu não lembro o nome, que é o... E eu também esqueci o nome, que deu branco agora, é isso? Mas é o que dança com a tia que dança o Não Falamos do Bruno. Sim. Cara, e aí, pô, vocês foram um personagem, o que é muito legal. E, bom, em 2024 você foi o Mufasa. Mufasa. Aí eu lembro o nome, que eu tenho até tatuagem. Olha isso, tatuagem. Entendeu? E sempre vocês estão muito ali, não só nessa parte dos espetáculos, mas vocês também estão com ideias, com o que vocês podem melhorar e tudo mais. Eu vejo muito isso agora que eu participei, até um pouco mais por conta da gente divulgar o tema do espetáculo desse ano e tal. E aí isso é muito legal. E aí como é que você vê isso e se também faz sentido pra você e como é que você leva isso? Faz muito sentido. Fazia tempo que eu não participava de espetáculo de dança. Na verdade, eu acho que das escolas que eu trabalhei, não me recordo de ter dançado. Dancei acho que no Balé Jovem um ano da pandemia, que eu fiz o Rei Rato também, que foi bem bacana. Mas é isso, assim, porque a nossa vida é muito corrida, né? Os professores que trabalham em vários lugares, com coreógrafos que vão coreografar outros lugares, às vezes não tem agenda para participar das coisas. Isso. Mas quando ela me fez o convite assim, eu não pensei duas vezes por conta disso, de ser um lugar que eu me sinto muito em casa. Muito em casa. E aí era o ano do Rei Leão, que é um desenho da minha infância, por isso que eu fiz a tatuagem. Foi a primeira participação que eu fiz, né, mais ativamente no espetáculo. E aí eu falei, não, vou participar, preciso participar, e foi bem bacana, assim. É isso, eu acho que fica mais leve quando você trabalha com pessoas que te respeitam, te acolhem, te tratam como família. Então a arte é sobre isso também, né? Eu acho que a arte, esse lugar de troca é muito importante, assim. Eu acho que é o que mais vale são os processos. Eu sempre falo que é o processo. Não só o trabalho ali em cena, aqueles 5 minutos que passa assim voando. Acho que são os processos. Então pra mim foi muito bacana no momento também que eu tava passando de vida. Acho que tudo acontece, não é por acaso, assim, desses convites surgirem. E aí foi bem bacana. E isso vai fortalecendo cada vez mais o grupo, a escola. E aí, bom, já tá pensando em Bela e a Fera? Eita. Já tá aqui na cabeça o que a gente vai fazer? Como é que tá isso? Porque assim, eu acompanho o Jefferson. Gente, parece que já tá vivendo novembro. E aí, você? Como é que é isso pra você? Nossa, pra mim tá uma doideira, porque eu confesso que ainda não fiz assim, ó. Vou pensar no espetáculo. Desculpa, Sabrina, desculpa todo mundo. Não, tá tudo bem, gente. Estamos em abril. Vocês começam a... vocês já tiveram uma reunião de vocês? Sim. Mas
ativamente, assim, de vez, começa tudo em agosto ou eu tô errado, não? Não, acho que começa agora. É que eu ainda não parei pra mesclar, porque são tantos trabalhos. Sim, mas assim, ensaio e tudo mais ali, né? Ali em agosto. Agosto acho que depois já que começa voltar a loucura Joinville, segundo semestre, já começa a loucura de vocês viverem de domingo a domingo dentro do estúdio, né? Segundo semestre ele já volta esse processo mais coreográfico, mas assim, o primeiro momento é agora, da gente já pensar nas obras, desenhar figurino, o Jeff também já com bastante ideia. Então é que eu ainda não consegui mesclar pra esse lado, porque eu tava coreografando tanta coisa pra Joinville, que agora eu vou sentar com calma e vou estudar esse processo criativo. Mas sim, a partir ali de agosto, depois que volta de Joinville, segundo semestre, a galera, todas as escolas já estão trabalhando pro espetáculo de fim de ano. E o que você espera? Bom, porque é uma escola que já fez a Bela e a Fera, foi tudo menor, era o primeiro ano da escola apresentando o espetáculo, e agora, bom, no nível que a Sabrina tá. E aí, bom, você, como profissional de lá, coreógrafo e até profissional da dança que assiste por fora, vamos dizer, se você não estivesse na escola, o que você espera ver agora? Primeiro, eu acho que já vai ser incrível por toda a representatividade. Para mim, acho que esse lance de 10 anos já é muita coisa, sabe? Tipo, foi ótimo. Eu gostei muito da escolha de ser a Bela e a Fera, porque eu acho que tem uma história que representa por trás. Quando tem uma história, não tem outro porquê. E a expectativa sempre é maior, né? Porque cada vez que a gente vai fazendo algo e vai se superando, e aí, principalmente, eu fico imaginando a própria Sabrina pensando. Nossa, porque eu, quanto coreógrafo, quando faço um trabalho que às vezes a gente acerta e a gente erra muito também, aí você fica tentando se superar cada vez mais. E ela também é virginiana como eu, então eu fico imaginando... Então, pra piorar... eu fico imaginando a cabeça, tipo, dela como que deve estar. Mas é assim, é confiar. Eu acho que o processo é confiar e fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é a arte. Eu sempre confio no trabalho, assim. Eu sempre confio no que... e sentir bem fazendo aquilo. Então a expectativa é a maior. A maior para essa contemplação que vai ser 10 anos de escola. Não, vai ser incrível. Bom, vamos pro nosso quadro de 2026, da terceira temporada do Tauricast, que é as 5 perguntas polêmicas. Bom, de polêmico não tem nada, é super ok, mas eu precisava... tem que dar uma pimentadinha, né, galera? Bom, bora pro primeiro. Hoje, e não precisa ser... pode ser resposta curta, não precisa se prolongar muito se não quiser, tá bom? Fica à vontade. E também, se não quiser responder, a gente parte pra uma outra, não tem problema. Hoje em dia, você acha que talento ainda fala mais alto ou quem tem mais visibilidade nas redes sociais acaba tendo vantagem no mundo da dança? Infelizmente, às vezes quem tem mais visibilidade nas redes sociais acaba tendo outras vantagens. Infelizmente. Loucura isso. E não é só no mundo da dança. A gente vê hoje em dia também, pra quem acompanha, televisão. Pô, a galera vai lá pra fazer novela, pergunta quantidade de seguidores que o ator tem agora e a atriz. Bom, enfim, tá bom, né? Enfim. Você acha que existe uma panelinha no cenário da dança, tanto em festival, companhia e oportunidades profissionais? Ou você acha que é bem aberto assim pra todo mundo? Existe. Panelinha acho que existe em todos os lugares, com certeza. Porque também tem muita coisa do que indica, né? Então, para fazer alguns trabalhos, você precisa estar visto ali também. Como tem muita gente dentro dessas panelinhas que tem muita qualidade, sim, para estar ali dentro, ok? Mas também você vê que às vezes que não tem tanta qualidade, é complicado. E aí tá ali por conhecer alguém. Entendi, boa. Bom, isso é polêmico, hein? Na sua opinião, o festival de dança realmente valoriza a arte ou estão cada vez mais focados em competição e estética? Competição estética e financeiro, totalmente. E aí eu vou falar também sobre o Festival Dança de Joinville, como eu falei, para mim continua o mais importante que a gente tem, eu gosto de participar, vou continuar participando, mas eu gostaria de ver mais arte no festival, por exemplo. Ter mais trabalhos aprovados, porque dentro do nosso país tem muito grupo com muita qualidade. Então, de repente, sei lá, se pudesse ampliar o horário do festival, colocar mais trabalho em cena. Entendi. Porque hoje em dia eu vejo esse lugar assim. Tem até uma categoria que eu não sei por que não tem dentro do festival, que é a dança contemporânea dueto júnior. Não tem essa categoria dentro do festival. E aí eu não entendo. E não só isso também, eles tiraram danças populares internacionais, onde o Jefferson e a Amanda ganharam em segundo lugar, nem eles nem podem mais apresentar alumbramento, porque saiu, no outro ano saiu. Então, não entendo. Eu já ouvi dizer que era um pouco por conta de procura, de ter poucos trabalhos sendo enviados, mas tá, o festival ele também tem um lugar de fomentar a arte. Então, o que fazer para ter mais procura? Então, vamos tentar valorizar. Então, convida, faz uma noite de dança de sapateado, outras possibilidades. Então, lógico, eu entendo que precisa ter o financeiro, precisa ter o marketing, precisa ter tudo. Mas eu acho que a arte ainda precisava vir em primeiro lugar,
sabe? Assim, Entendi. nessa questão de valorização. São vários questionamentos. Não, deu pra entender essa parte da valorização que tu quis trazer. Você acredita que a dança no Brasil é elitizada? Ah, sim. Sim. Acho que já foi mais, talvez até como o nosso país, assim, porque hoje as possibilidades vão aparecendo e vão surgindo e a gente... Até os projetos sociais, né, é, também. Mas, de uma certa forma, sim. Não, eu acho que, às vezes, ainda é porque... Que nem, você vai em São Paulo pra assistir uma galera internacional, gente, às vezes é difícil. É complicado. Mas eu também acho, que aí também já é uma crítica minha, que eu acho que também a gente não vai atrás, porque, Brasil e brasileiro não valoriza a dança, e a gente já sabe disso. É um papo que eu nem preciso trazer no podcast com ele, porque a gente já trouxe em outros, e também chega a ser um momento cansativo de falar isso pra vocês. Mas eu falo da minha parte, eu sempre falo. Cara, eu não ia em espetáculo de final de ano, eu não ia em festival, eu só fui começar a ir, eu só voltei a ir no teatro, isso é uma loucura. Eu só voltei a ir no teatro porque eu comecei a namorar o Jeff, e aí, espetáculo, festival e tudo mais, eu não pisava o pé no teatro desde que minha mãe deixou de ser atriz. É uma loucura isso, é uma loucura. Mas é isso, é porque também às vezes a gente também não valoriza, tá? Tem esse quê também. E bom, pra gente encerrar, até que ponto a técnica é mais valorizada do que a verdade artística? Você acha que tem isso e tudo mais ou não? Ah, tem bastante. Depende muito também da visão de quem tá fazendo aquilo ali. Porque até mesmo em festivais, por exemplo, tem jurados que vão entender que uma qualidade técnica... Lógico que é importante qualidade técnica, não é sobre isso. Qualidade técnica é importantíssima, mas dentro de uma construção coreográfica, às vezes você opta por caminhos de combos coreográficos ou estereotipados, que você vai desde o físico do bailarino, porque aquele bailarino ele tem um pé bonito, porque aquele bailarino tem um alongamento, e às vezes o outro não tem tanto, e aí eles colocam isso em questão. Então é complicado. Porque... Principalmente para mim, dentro da dança contemporânea, eu acredito que todos os corpos podem dançar, né? Então também tem um pouco isso, né? Além da técnica, também tem aquele biotipo perfeito para dança. O balé clássico, infelizmente, ele tem um pouco mais esse lugar, que também é lógico, é importante porque para executar certas movimentações você precisa ter um corpo forte, então bem trabalhado. Só que eu acho que para dança a gente consegue trabalhar também de outras maneiras. Não, e eu acho também é muito que tem que separar, né? É claro que o bailarino do balé clássico, ele tem que ser desse jeito, mas agora, o bailarino do contemporâneo, eu acho que não tem isso de corpo perfeito, né? Eu acho que qualquer um pode dançar contemporâneo. Sim, qualquer um pode dançar. Lógico, a gente precisa trabalhar, a gente trabalha com o nosso corpo, então a gente precisa cuidar dele com toda certeza, para evitar lesão, qualquer outra coisa. Mas todo mundo pode dançar, eu acho que tem que... separar, né? Tem que dar uma separada das danças mesmo. Sim. Assim, né? Não dá pra achar que balé clássico é contemporâneo, que o contemporâneo é balé clássico e por aí, enfim, vai. Bom, não falei que ia ser de boa? Tranquilo. Falei pra você. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E aí, eu vou terminar assim com o clássico. Pra quem tá começando a dançar, o que você falaria? Nunca desistir. Acreditar no seu sonho. Às vezes a vida pode te levar para um outro caminho, mas eu sempre costumo dizer que uma vez artista, sempre artista. Então se você acredita nisso, precisa parar por um tempo, mas se puder voltar, volte. Porque, lógico, é muito difícil viver da arte no nosso país, a gente já falou sobre isso um pouco, mas com muito trabalho, responsabilidade, dá certo. Dá certo para quem quer trabalhar com isso, para quem acredita nisso, e é acreditar, é confiar no processo e acreditar. Boa. Bom, pra quem tá assistindo a gente, fala seu Instagram, quem quiser te procurar, quem quiser, não sei, uma coreografia, Sim. ou ter aula com ele, como é que faz, como é que te acha? Meu Instagram é Claudionor Dance, acho que tá no YouTube assim também, ou se não é Claudionor Alves, lá, pode me chamar, pode procurar um pouquinho do meu trabalho. Eu trabalho em algumas escolas aqui na região, no estúdio de dança Sabrina Coelho, no estúdio de dança Sabrina Olímpio, na Ludmila Freitas Balé, também aqui em Santos, e é isso. Aí te chama... que ele dá um jeito de marcar aula experimental também. Mas vai lá acompanhar, que é bem legal acompanhar os trabalhos do Claudionor lá no Insta. E agora, pra gente fechar de vez, qual é o legado que o Claudionor quer deixar na dança? Nossa, deixa eu dar uma pensadinha, me permite dar uma pensada. Aproveita, pensa que eu vou falar um negócio então. Bom,
quer também me seguir, enquanto ele pensa, vai lá me seguir no Instagram, @VitorLeutz em qualquer rede social. Segue também o Tauricast. Pra você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte o vídeo, deixa um comentário, alguma dúvida pro Claudio Honor que a gente manda pra ele, ele responde, ou ele manda a resposta e a gente responde como Tauricast pra ele, tá bom? Se você tá assistindo a gente na televisão, cara, abre aí o telefone, se inscreve no canal, porque na televisão ainda não dá, eu acho que é isso, não dá ainda. Então, se inscreve no nosso canal pelo celular, tá bom? Mas pode continuar assistindo aí na televisão. Se você tá assistindo nas plataformas digitais, que tudo ter você aqui com a gente, escutando, vale lembrar que também dá pra seguir a gente aí. Segue o Tauricast em todas as redes sociais e também lá no TikTok, que tem cortes menores de episódios novos, antigos e tudo mais. É bem legal de acompanhar. Bom, e aí? Vou fazer a pergunta de novo, hein? Qual é o legado que o Claudio Honor quer deixar na dança? Acho que pensei. Eu acho que o legado é de deixar os meus trabalhos falarem a pessoa ou o coreógrafo que eu fui. Eu acho que é isso, assim, porque tudo que eu faço com a minha arte são as minhas vivências. Eu falo que eu sou muito verdadeiro, muito visceral com as coisas que eu crio, assim. Se não faz sentido pra mim, eu não crio. Eu não consigo criar, eu não consigo estar, não consigo trabalhar. Então eu quero que o meu trabalho fique e mostre um pouquinho da pessoa e do artista que eu fui. Olha! Tudo! Claudio Honor, muito obrigado por ter vindo, tá bom? Muito obrigado por achar um tempinho, porque, gente, essa galera coreógrafo, bailarinos profissionais, professores, a loucura a agenda deles, mas muito obrigado, viu? Foi muito bom e, bom, tá convidado pra voltar depois de um tempo, porque a gente ficou sem falar algumas coisas também e tudo mais, e também, quem sabe, o Tauricast tá com umas coisas aí. A gente não vai lá fazer uma aula de contemporâneo dele e traz pra vocês. Vai ser legal. Eu quero deixar esse desafio, então, pra você. Fazer uma aula lá no estúdio da Sabrina Coelho. Eu vou. E transmitir aqui pra vocês o resultado. Tudo. Eu vou, então. Bom, o Jefferson não vai gostar muito porque ele fala que eu não posso dançar porque ele, se quisesse namorar um bailarino, ele já ia estar namorando. Eu tenho que escutar isso ainda. Mas, aula experimental não tem problema. Aí, ó. Tá tudo bem, então não? Jeff deixa. Ele vai deixar uma aula experimental, ele vai deixar. Vai deixar. Então, desafio aceito. Então, a gente vai aparecer lá e vai gravar. Vou gravar pra vocês, eu fazendo uma aula de contemporâneo do Claudio Honor. Bom, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, o prazer é meu e espero voltar sim. É isso aí, obrigado. Tchau, pessoal.